Ah, é isso então, olha aí. Aparentemente, o epicentro dessa treta é esse momento aqui que o indeferido de Kiev fez uma imitação do Jones durante o podcast. Que isso, vamos ver. Com som de preferência, né? Tá em 720p, tá bom. Escrito, você pode dar você não pode. Então é o contrário, você tem que pegar o que está escrito, o que eu posso, só o que está escrito. Pode. Então não tem nada escrito que você pode dar, então não pode, não pode. Tá, você pode ter um sistema pago de coleta? Pode, só que você não pode pagar a assinatura. Então beleza, então a gente pegou, juntou uma puta grana, fez todo um sistema multinível, né, de coordenação e fomos pra cima. E caralho, foi foda, cara. Ser dono de um partido é foda, bicho. É foda, cara. Nós não somos ainda, mas nós vamos ser. Porque vai, né, querendo ou não, vem um orçamento ali, né, fundo eleitoral. Pois é. Vai, vamos falar do que interessa. Meu sonho é ser dono de partido. Se vocês não tiverem... Aí vai ser Robertinho de um lado, Renan Santos do outro, né? Renan Santos, CEO, sócio proprietário, Vice President Management of Rothschild Bank. Renan, bom dia. Se é dono lá e precisar de um dono, me chama que eu quem manda no Brasil são os donos de partido. Com certeza. Cara, é uma afirmação boa, cara. É que assim, eu acho que eles fazem parte do conluio, né? É um conluio. São várias pessoas que mandam no Brasil, eles estão no meio. Eles estão no meio, mas não são só eles. Mas vamos falar o que interessa. Vamos chegar lá. Eu quero começar, eu quero começar falar mal do meu brother. Vou falar mal do seu brother pra caralho, que teu brother é um bosta. Vamos lá, Júnior Vandal, você é um bosta. E assim, se você fosse homem, você tava sentado aqui na minha frente pra debater essas coisas comigo. Você correu do debate dele. Tá louco? Correu do debate. Então estou aqui agora falando. Jones, vamos fazer o debate. Eu tinha te chamado. Estou aqui agora falando, vamos fazer o debate. Jones? 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 Pelo amor de Deus, mano. E o Jones lá, exatamente. E o Jones lá em Recife. Um abraço, Jones. Pra debater aí eu falei, eu preciso ver. Não rolou isso aí? Eu preciso ver se eu tenho algum problema jurídico com ele. Porque a partir de um certo momento da minha vida, eu realmente falo assim, eu não posso mais fazer as coisas sem orientação jurídica. Sim. Beleza. Aí eu verifiquei. Realmente... Caraca, imagina você viver desse jeito, tendo que consultar um advogado pra fazer qualquer coisa. Acho que esse é um mau sinal, né? Não tem. O MBL parece que estava processando ele. Agora eu acho que... Eu nem sei, porque eu acho que eu vou processar ele também. Eu tô conversando com o meu advogado. Ih, olha aí! Nazista, irmão. Mais um! Vai ter que provar na justiça que eu sou nazista, mas tudo bem. Aí eu imito o jeitinho dele falar xenofobia, racismo. Nossa. Vai ter que provar na justiça, não tem problema. Vai ter que provar na justiça. Não. Eu acho que o melhor disso tudo vai ter que provar na justiça e ele imediatamente, momentos antes, produziu a prova. Olha aí que maravilha, não é? Olha aí. Cara, essa tática aí de falar que vai processar, que meter esse medo, é inacreditável, né? Inclusive, vocês não devem se lembrar disso, mas eu me lembro muito bem. Arthur, Renan ficaram falando que eu tinha sido processado, que o Arthur me processou e não sei o quê. E de fato, o Arthur Duval entrou num processo contra mim no Juizado Especial Civil, no Tribunal de Pequenas Causas, porque eu fiz uma fala lá falando sobre o fato dele ter feito tráfico sexual na Ucrânia, né? E aí, durante o processo, né, a averiguação do juiz verificou que o pedido dele de me processar, de pedir indenização, foi indeferido. E é por isso que eu chamei ele, inclusive, de indeferido de Kiev. Aí ele perdeu o prazo para mandar o lance do recurso que ele ia entrar, e aí morreu, né? Nunca mais tocou no assunto. Então você percebe, fica utilizando desse instrumento, dessa retórica, desse discurso, para esconder a verdade, que é o fato de que tá com pouco engajamento, tá com pouca interação na rede social, tá querendo cavar algum lugar de destaque para poder levantar um debate e não tá conseguindo. Não tá conseguindo porque já se percebeu que não existe interesse em se debater verdadeiramente as questões do Brasil, mas em se debater meramente espantalho, senso comum, né? Isso aí, imitar sotaque, olha aí que coisa bonita, né? Olha aí que coisa maravilhosa. Aí eu falei, bom, deixa eu ver. Bom, não tenho. Foi bom, não tenho problemas com ele. Aí eu falei pra você, e aí talvez você não tenha gostado. Falei, cara,
eu vou ser sincero, eu tinha prometido já Pro Vilela. pra outro podcast, então eu não vou ser cuzão de prometer uma coisa e não cumprir. Tudo bem. Eu não acho que o Jones teria algum problema de fazer no Vilela, ele já fez vários debates lá, mas enfim, no final das contas ele correu. Aí ele, não, o que eu quero fazer com o Humberto? Bora, você e o Humberto contra eu. Vamos, só fechar a data, irmão. 2 contra 1 Bora, é justo, né? bora. Ele então é tira o justo, Humberto, né? então vai eu e ele, então bora. Justo, pô. O cara tá usando o Humberto de 2 contra escudo. 2 seria uma boa. Eu não do jeito faço que debate propôs. contra as pessoas, do meu lado. Eu quero eu sozinho contra ele, é o que eu quero. Aí se ele tá regando aí, se ele tá com um motivo... E eu posso falar, Estratégia, né, eu gente? entendo até ele não querer. Porque ele tá numa ascensão e ele sabe que ele não pode pegar um cara que tem a manha de como ele usa as falácias no debate. Eu não tô nem falando em quantidade de argumentação. Tô falando, eu entendo. Teve um debate deles agora. A falácia é usar dados. A falácia é debater a realidade. As falácias são debater a realidade da economia política brasileira. Essa é a falácia, entendeu? Ele é manhudo, ele. Toma cuidado. Da esquerda. A Radical esquerda moderada com a isso. esquerda. Não, pelo amor de Deus. Ali fica nítido que é o Jones Manuel. Ali fica nítido. Ó, e essa parada aí, hein? O Arthur Duval já fez mais de um vídeo, mais de uma aproximação, querendo estreitar diálogos com os trabalhistas. Ó. 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 Certo? Certo? Aquele crepe, né, que tem um jeito muito pouco combativo. Ele na elegância, cara. Só foi soltando. Aquele Charlie. Só não é? Charlie. André não sei lá, o nome Pirlo. do menino lá. Charlie Berkeley. Porra. Barclay. Assim, a esquerda. Era A o esquerda Crepe, radical. o Charlie deixa eu te e o falar uma Tamir, coisa. né? O cara pode ter alguns bons Debate era argumentos eloquente. em coisa econômica que eu quero tratar aqui. O cara pode ter. Só que no final ele é uma caricatura. No final ele defende revolta armada e ele é uma. No final ele é um Ian Neves. É um molequinho branquinho. Cara, que loucura, né, mano? Tipo, o Arthur Duval é tão mané que ele não consegue nem reconhecer o próprio fato do Jones ser uma pessoa que tem opiniões, que tem visões. Não é nem mané, né? A gente sabe qual que é o termo disso, vocês não sabem? Nesse processo aí de desumanização, nesse processo de rebaixamento. Isso aí tem um nome, né? Isso aí tem um nome que vocês sabem qual é o nome. Vocês sabem qual é o nome. Não leva nem em consideração isso, sendo que o Jones, o Ian, eu, o João, somos todos comunistas aí nesse circuito da produção de conteúdo, no debate público, que tem pensamentos diferentes, que tem perspectivas diferentes sobre várias coisas, né? Então, quando ele tenta fazer essa caracterização, né, deixando tudo no mesmo balaio, é de uma ignorância, assim, sublime, né? Friedrich Schiller, escrevendo do sublime ao trágico, né? Falando sobre Tutu. Leitinho com pera. Quero fazer a tomada armada do Estado. No final das contas, esses caras são isso. O Jones nunca defendeu isso aqui, velho. Porra, entendeu? Entendeu? Aí aí você percebe que não é ignorância. Não é ignorância, é só mau caratismo. É só mau caratismo, é só mentira. É só mentira, gente, é só mentira. É isso. Entendeu? É só mentira. Nunca defendeu isso aqui. Posso falar cara. por quê? Nunca, Posso nunca. falar por Não, quê? não. Porque aqui ele usou uma estratégia de parecer um cara moderado. Lá nesse podcast é literalmente isso. A esquerda revolucionária defendendo revolução e a esquerda moderada defendendo reforma. Moderação. É literalmente isso. E o Jones parece uma criança. Nossa, Arthur, você não viu o debate, né? Você não viu o debate, porque a grande questão das perguntas era qual que era o nível em que a reforma e a revolução poderiam solucionar os problemas do Brasil. E isso já foi debatido por nós comunistas em várias oportunidades. Que ser a favor de reformas não é a mesma coisa que ser reformista. Não é a mesma coisa. Porque essas reformas e essas alterações nas estruturas e nas organizações, nas articulações que estão funcionando ou que podem melhorar, fazem parte também do preceito da organização dos trabalhadores, né? Tipo, não é só você implodir todas as coisas e começar do zero. Agora, tem uma diferença que é entender que o reformista acredita que somente através desse tipo de alteração pontual, desse tipo de alteração sistemática, nessa organização dentro da própria estrutura da sociedade capitalista, haverá uma melhoria nas condições de vida dos trabalhadores que vai possibilitar, que vai pavimentar, que vai construir um caminho de emancipação. Já a via revolucionária entende que é necessário que a classe trabalhadora organize
os seus interesses estratégicos, organize o seu método político para poder lutar por reformas, sim, dentro do parlamento, mas também para poder aquecer o ritmo das lutas para que essas mudanças sejam feitas no âmbito político geral, né? Então, levantar um debate sobre essas legitimidades, sobre essas injustiças, sobre tudo isso, e organizar a classe trabalhadora para a construção de um processo revolucionário, né? De um processo de alteração das estruturas da raiz da sociedade, né? Então não é só a manutenção das coisas que existem ou seu melhoramento, mas é também o combate a como essas raízes foram sendo produzidas ao longo da história. Essa eu acho que é a diferença central, né? E mostra que o Arthur Duval não viu o debate. Não viu o debate porque isso é levantado e discutido em alguns momentos. Não só no debate, mas em outras produções também. Defendendo revolução. Não, porque a revolução... No final dos contos eles são isso, cara. No final dos contos eles são isso. Mas vamos falar do que interessa. Fala do que interessa? Vamos pra parte econômica, porque eles têm bons argumentos. E eu vou te falar. Quem veio aqui já? Veio aquele Crepe, veio o Tamir, veio o Charles, acho que não veio, né? Aquele, tem um outro menino lá, acho que é Rodolfo, Rodrigo, um de chapéuzinho que não veio. Humberto veio, que inclusive também quis debater economia com você. E você correu. O Humberto, ele vai vir se ele se juntar com os Jones, beleza. O Humberto sozinho é muito pequeno, mas se vier ele... Tá vendo? O cara quer medir irmão, gente no debate. Quero, lógico que eu quero. Lógico que eu quero. Mas manda o Jones, manda o Jones. Quis debater com você não quis. Eu tô falando que eu quero desde aquela época. Naquele dia você falou assim, ó. Eu tenho que ver se tem problema jurídico. Esse debate, ó, foram as coisas que você falou assim, ó, esse debate, ele se for acontecer, vai no Vilela e tá tudo certo. É o que eu falei. Eu tô tranquilo com isso aí, sabe? Eu acho normal. Eu não. O Robertinho eu espanei com esse negócio lá. Mas você falou, não da sua parte. Eu sei, porque eu até achei muito legal. Você virou e falou assim, ó, prometi pro Vilela, lá eu vou fazer. Eu fiquei muito contrariado com o Jones, porque... E aí, sim, para com isso, a maior referência, talvez, de debate sobre política que a gente tem no Brasil hoje é o nosso. É a gente, mano. A gente faz isso muito bem. Aí eu entendo você defender a sua amizade, sei lá, a sua integridade. Não tenho nenhum problema, isso é que eu prometi antes, só isso. Mas o Jones tinha que ter forçado aqui. Ele falou assim, não, minha casa é lá, e como ele podia escolher todas as opções, você falou para ele, pode escolher o que você quiser, eu vou com você onde você quiser. Se ele tivesse falado que era aqui, você teria vindo. Sim. E o Jones não, ele escolheu um monte de outras coisas, menos valorizar o amigo, que a gente considera ele amigo, e como você foi. Não, tô falando o que eu acho. Eu tô falando o que eu acho. Ele falou que faria o debate, o Arthur foi muito fiel à amizade dele, e eu não senti a mesma coisa. Não é possível que você não assistiu, bicho. Não, eu assisti, eu tô falando porque eu vi. Eu vou mediar o debate do Jones, ó. Ele falou que faria o debate em qualquer lugar. Ele falou que faria o debate em qualquer lugar. Se o Arthur quisesse que fosse no Vilela, ele faria no Vilela. Só que o Arthur não quis fazer o debate na época, velho. Não quis. Aí o Jones deu uma despontada. Não foi isso, não. Que o Jones estava com 300 mil seguidores. Eu vou mediar os dois agora tá com 1,5 milhão. 5 minutos pra sua tréplica, o Jones passou a relevância do Arthur. Tem muito mais relevância que o Arthur hoje. O Arthur tá doido pra debater com ele, velho. Calma. Verdades reveladoras. Tá doido, hein? Já fez seu corte? Fez o corte? Pode falar, vamos falar do que interessa? Vamos falar das pautas, que é o que interessa de verdade? Vamos lá, eu vou começar aqui. Eu já vi, e eu vou falar uma boa, porque assim, Rodrigão, eu entendo, cara, e de verdade mesmo, eu entendo que a qualidade dos caras de direita que vieram aqui não é das melhores. E você ouvindo os caras de esquerda falar, e eu vou até tirar dos comunistas, você pega os trabalhistas, o próprio Tamir, o Crepe, os caras são bons, eles têm bons argumentos, e eles têm uma coisa interessante, que assim, eles são honestos intelectualmente na contra-argumentação. Se eu falar, meu, essa camiseta vermelha, ela é isso, é aquilo, o cara não vai, você é um fascista. Debater camiseta, galera, nova estampa aí do Três Irmãos Podcast, vai passar por um novo programa de debate. Essa camiseta é vermelha, é azul, é verde, é marrom. Que cor é essa camiseta? Não, ele vai, peraí, vamos debater camiseta vermelha. Eu até tava conversando com vocês aqui no debate. Que eu fui fazer o debate lá dos 20... Eu nem lembro, era 20, sei lá o quê, 20 esquerdistas, sei lá. E quando os trabalhistas sentaram pra debater comigo, tudo bem que era muito rápido, eram interações muito rápidas. Não teve ad hominem, não teve nada. Nós fizemos um debate legal e eu tava até, a galera até me deu bronca, porque em vez de eu ser o Arthur dos debates, eu tava meio, não, pô, deixa eu ouvir os caras, porque realmente os caras têm bons argumentos, né? E aí eu vejo que você, às vezes, cara, você fala algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, eu vou começar com uma aqui que eu acho que é a mais simples de todas. Uma das coisas que você já falou que é o seguinte, pô, o Brasil é um país muito rico, velho. Só que o dinheiro tá nas mãos das pessoas erradas. Isso não é verdade, cara. Isso Nossa senhora.
Não é verdade. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país paupérrimo, cara. Para com isso, Brasil... Para com isso, a quantidade de riqueza que a gente tem, velho. Vamos lá. Para com isso. Você ter riqueza é uma coisa pra explorar. Você não explorar essa riqueza é outra coisa. Pô, se o Brasil agora não tá explorando a riqueza, Deus que me livre saber qual vai ser o momento que vai explorar. Ó. Bate na madeira. Meu amigo, se até agora não exploraram as riquezas do Brasil, puta merda. Não, perdão, desculpa o palavrão, foi mal. Entretenimento familiar, discussão política séria. Cara, eu não quero nem saber quando vai ser a época que a gente vai começar a explorar de verdade. Não quero nem saber. Ó, exploração. Vamos calcular. A quantidade de água que é retirada do aquífero Guarani na região centro-oeste para abastecimento do agronegócio, que é fonte de água doce. A concessão da margem equatorial para exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O avanço da fronteira agrícola na região norte do Brasil, principalmente na fronteira entre Rondônia, Acre e Amazonas, o local onde as queimadas toraram. O garimpo, que é feito tanto nas áreas de rios, nas áreas dos afluentes, na região norte, quanto em Minas Gerais, com a destruição completa promovida pela Vale. O avanço do agronegócio em todos os sentidos. E aí, a gente está falando de recursos naturais. A gente pode também migrar para recursos humanos, né? A gente pode migrar para a exploração da força de trabalho, né? Porque isso também é um elemento de produção de riqueza. Escala 6x1 torando, pejotização torando, reforma trabalhista torou, reforma da Previdência torou, e as condições de vida, ó, tudo ó. Entendeu? E isso não é a parte... Não chegamos na exploração ainda. Você que tá ouvindo, você que tá escutando esse corte agora, que deixou pra entregar o seu freela, o seu trabalho, que tá cansado de só ter domingo pra descansar, você ainda nem viu o que é exploração. Você não quer trabalhar. Você tá de preguiça, tá de nananeném, está de mimilândia, certo? Pô, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um cara muito grande, forte, tenho um preparo físico do caralho. Eu posso ser um bom lutador. Só que se eu não treinar e não lutar, eu não sou um bom lutador. O Brasil tem uma costa litorânea gigantesca. O Brasil tem terras raras. O Brasil tem um solo que originalmente nem era um solo fértil, mas por causa da Embrapa a gente consegue ter um agronegócio. A gente tem muita gente aqui. Água, fontes energéticas. Tem um monte de coisa. Tudo, só que a gente é pobre e eu vou te mostrar o porquê. Ó, um dos gráficos mais importantes pra gente entender o Brasil, eu diria pra você assim, toda a minha tese se baseia nesse gráfico aqui, ó. Isso aqui é um gráfico que ele mede o seguinte. Ele mede o quanto que você tem de capital, porque capital é basicamente o dinheiro. Não, mano. Porra, mano. Capital. Pô, aí não dá, né, mano? A minha tese se baseia nesse gráfico. Ai, meu Deus. Para, gente. Para, pô. É a tese dele, pô. Para de zoar. Para de zoar. Isso não é legal. Para de zoar. Para de zoar. Para de zoar. Para de zoar. Gente. Que isso? Calma aí, pô. Meu Deus. Nossa. Nasce um novo economista. Galera, vamos prestar atenção, por favor. Vai. Vamos lá. Voltar no capital. Mede o quanto que você tem de capital, porque capital é basicamente o dinheiro. Boa. De labor, que é trabalho, quantas pessoas estão trabalhando, etc. Human capital, ou seja, qual a qualificação desses seres humanos. Pô, já foi que Human Capital ele tá levando em consideração que é só um conceito, né? É só um conceito jogado. Pô, pelo amor. E aí tem um negócio chamado TFP, que é produtividade total dos fatores. O mundo funciona assim. Quando você tem mais capital, mais labor, mais human capital, geralmente a produtividade geral dos fatores aumenta. A gente, ó, a gente não tem isso. A gente às vezes tem mais dinheiro,
mais trabalhadores, mais qualificação desses trabalhadores e a gente consegue ser menos produtivo. Mas que gráfico então o Brasil é tem esse? um problema grave de não saber aproveitar aquilo que pode aproveitar. Então você fala assim, o Brasil tem potencial para ser rico? Tem. O Brasil é um país rico, não é rico. O Brasil não é rico. Inclusive, você pode pegar, por exemplo... literalmente a 10ª economia do mundo, né? Tem esse pequeno fator também. O 10º país na produção de riqueza. País que você planta qualquer coisa, nasceu. Pô, cheio de recursos, cheio... Sabe por que essa questão da produtividade do trabalho no Brasil, ela é baixa? Porque a gente tem condições de trabalho que são péssimas. A gente tem condições de trabalho que são péssimas. O Brasil, dentro desse circuito de funcionamento do capitalismo dependente, é um país que vai produzir a sua mais-valia e que vai ser acumulada nas mãos das burguesias brasileiras e internacionais a partir de um processo de maior exploração dessa força de trabalho pelo que a gente chama de mais-valia absoluta. Ou seja, as pessoas trabalham mais, né? Elas trabalham muito mais tempo, com piores condições, com piores ganhos salariais, e tudo isso que é gerado a partir desse trabalho vai sendo acumulado por esses grupos. E essas condições de trabalho pioram muito a própria produtividade do trabalhador, já que ele é forçado com a máquina a funcionar sem ter nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de condição. Fora que a piora das condições de vida aqui no Brasil fazem com que cientistas, pesquisadores, as pessoas, o núcleo reduzido de pessoas que já praticam essas atividades seja absorvida por economias mais dinâmicas nesse sentido de melhores condições de vida, de melhores oportunidades, o que inevitavelmente vai ampliando esse abismo que existe entre os países do centro do capitalismo e os países da periferia do capitalismo, em que os pesquisadores, cientistas vão tendo a sua piora de condição de vida, de possibilidade de pesquisa, de alavancamento dessa produtividade, vão sendo absorvidos lá para fora, as condições de vida aqui vão piorando, e ainda assim, a ciência brasileira faz milagre, né? A ciência brasileira, com baixa de investimento, com corte de gastos, com corte de concurso público, com precarização do trabalho de pesquisa, consegue fazer coisas como aquele medicamento, aquele tratamento, sei lá, que fez com que o cara que tinha perdido os movimentos voltasse a se movimentar, entendeu? O que faz com que essa produtividade seja... E esse é um argumento clássico que os liberais usam, né? De que seria, portanto, necessário que você criasse mais mecanismos para extrair mais desses trabalhadores, quando o problema não é a baixa extração, né? O problema não é essa baixa extração de volume de trabalho. Pô, o brasileiro trabalha pra caceta. Pra caceta pra ter muito pouco. Então é um trabalho que é sempre feito nessa dinâmica de uma complexidade cada vez mais baixa, de um retorno a longo prazo cada vez mais baixo também. E isso vai piorando essas condições de vida de uma maneira objetiva, né? Tabela do PIB per capita. PIB per capita brasileiro é de 10 mil dólares por per capita, né? 10 mil dólares. É muito baixo, cara. É muito baixo. E os países que têm menos PIB per capita que a gente, geralmente tem mais poupança. Então o Brasil é um país que não tem dinheiro e não tem poupança. A gente culturalmente, individualmente já não poupa. O brasileiro não poupa. Porra, já pode abrir um curso aí de como ficar rico, hein, Arthur? Fazer aí um curso de poupança, de não sei o quê, né? Pô, galera quer viver o mínimo, quer esbanjar com o mínimo e ganha muito pouco, né? Poupar, né? Tipo, é isso. Não tem essa cultura por quê? Porque a gente nasceu assim? E em termos de projeto de país, menos ainda. Por isso que a gente tem que ficar criando poupança, FGTS, pra ficar tentando criar poupança compulsória, porque a gente não poupa. Por então, quê? Nossa, Arthur, o FGTS não foi criado como uma poupança compulsória. O FGTS foi criado durante a ditadura empresarial militar para acabar com uma cláusula de trabalho que era a cláusula da estabilidade, que depois de um determinado período de tempo dentro da empresa, se eu não me engano, um período de 10 anos, você não podia mais ser demitido sem que fosse por justa causa, nem tipo em corte de folha, assim, nada. Você não poderia mais ser demitido. Eles aprovaram o FGTS para criar esse fundo de garantia que é retirado do dinheiro do salário do trabalhador, que é descontado em folha, para poder criar essa poupança, para ele acessar essa poupança no momento em que ele fosse demitido sem justa causa, né? No momento em que ele fosse demitido
por decisão patronal, por decisão empresarial. E isso acabou com a estabilidade do trabalhador, retirou uma parte do recurso do FGTS, que é um dinheiro que é mobilizado também para a construção de obras, para a realização de algumas coisas, e fez com que esse elemento surgisse. Ele não foi criado para que o brasileiro poupasse mais. Ele foi criado como uma compensação pela perda da estabilidade que foi produzida ali nos primeiros anos da ditadura empresarial militar. Se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, o FGTS é criado em 67, na primeira esteira de reformas do governo Castelo Branco, né, no PAEG, etc. O Brasil, primeira coisa, o Brasil culturalmente não poupa. Culturalmente, né? A gente nasceu com a cultura de não poupar. Não tem nada a ver com as condições históricas e objetivas, né? De ganhar pouco e tal. Enfim. Primeira coisa, o Brasil não tem poupança, o Brasil não tem dinheiro. Então a gente tem um desafio que é muito maior do que a distribuição de renda, que tem que ocorrer também. Mas não dá pra gente cair na ilusão de que o Brasil é rico, só tem que tirar o dinheiro das pessoas e distribuir melhor. Isso não é verdade. Nós temos desafios de geração de riqueza. Se hoje eu pegar todo o dinheiro do Brasil e fazer, vamos distribuir igualmente até todo mundo, a gente ainda é um país pobre. Então a gente tem que gerar riqueza. Esse é o primeiro ponto. Pô, gerar riqueza. Gerar riqueza. Né? A distribuição, a redistribuição, ela é uma etapa importante desse processo. Mas ela precisa principalmente onerar os grandes capitalistas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre isenção para quem ganha até R$5.000 no imposto de renda, isso é muito importante, isso é muito fundamental. E junto com isso, deveria ser pautado também um projeto que cobre tributos e impostos de grandes rendimentos de fundos de capital, não é? Na remessa de lucros que é enviada para o estrangeiro, nesse tipo de ferramenta que faz com que a burguesia brasileira acumule muito dinheiro, para além de uma isenção de 5 mil, né, no IR. E aí o seguinte, o que eu vejo muito esses caras falarem, trouxe o gráfico aqui também, que é o tal do juro da dívida, cara. Todo trabalhista que vem aqui, eles mostram este gráfico aqui pra vocês. Esse não é a tese. Que é o seguinte, vamos lá, pra quem não sabe, isso aqui já tá batido, mas vamos lá. Não é a tese. O que é o amarelo? O maior gasto que a gente tem hoje. Qual é o maior gasto que a gente tem hoje? Juro da dívida. Então não dá pro cara vir aqui e falar assim, nós não temos uma dívida grande. Nós temos uma dívida grande. Nós não pagamos muito juros da dívida. Nós pagamos muito juros da dívida. Só que aqui os caras começam a fantasia. Eles dizem o seguinte, existe uma máquina rentista no Brasil que retira dinheiro do mais pobre e joga a mão nos banqueiros. Isto é mentira. Mas quem já falou isso? Quem já falou isso? A máquina rentista é o Robin Hood? Quem falou isso? A máquina existe? Existe. O lucro do Itaú é gigantesco. O lucro do banco não vem de juros da dívida, meu. O lucro do banco vem de spread bancário, que é outra coisa. Os juros brasileiros, inclusive, determinados momentos... Nossa, tá... Que salada, hein? Os juros da dívida pública é o quanto o Estado tá se comprometendo em pagar os credores, né? O título da dívida pública é assim, gente, para explicar. O governo brasileiro emite um tipo de certificado que você, como cidadão, CPF, ou dependendo aí, CNPJ, sei lá, você pode comprar. Então, o que é esse título, né? Principalmente de renda fixa, de tesouro direto, que é ligada diretamente ao Estado brasileiro. Você empresta esse dinheiro, você compra um título da dívida por uma determinada quantidade, e aí, depois de um tempo, você pode resgatar aquele dinheiro que você emprestou, mais juros a partir do valor que você emprestou. Nessas categorias, você tem títulos da dívida pré-fixados e pós-fixados, ou seja, que o índice de juros, do que o percentual de juros que você vai pagar, vai ser estabelecido no momento que você compra o título, que é o pré-fixado, ou que vai flutuar conforme o tempo, que é o pós-fixado. E aí, nessa categoria, né, nesse tipo de título, nesse tipo de compra, como se calcula? Qual que é a base dos juros, né? É a taxa Selic. É a taxa de juros que é expedida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, no Banco Central, que faz esse cálculo e que determina qual é a taxa básica de juros no Brasil. Então, toda vez que a taxa Selic sobe, isso significa que também sobe o compromisso do Brasil com a dívida, com os credores em relação a essa dívida pública. Então, o que os grandes fundos de investimento, o que essas grandes empresas, o que essas grandes pessoas fazem? Compram um título da dívida a rodo, porque a taxa Selic está lá nas alturas, é um investimento seguro, muito seguro, porque vai quebrar o Brasil,
mas não vai quebrar os credores, né? Porque o Brasil, nesse cenário, não vai dar calote, vai se comprometer cada vez mais a esse pagamento. E quem toma nabo é a população. Porque o orçamento disponível para o Estado brasileiro, uma parte dele é gasta obrigatoriamente para o pagamento dos títulos da dívida pública. Obrigatoriamente. Então não tem como você tirar dinheiro, não tem como você não pagar essa parte. Isso vai rolando. E aí, com políticas que limitam o crescimento do orçamento dentro do Estado, como a PEC do teto de gastos ou o arcabouço fiscal, existe um entrave de quantidade de dinheiro disponível no mercado, né? De quantidade de dinheiro disponível, na verdade, pelo Estado. O Estado vai ter menos recurso para investimento no serviço público, já que ele está comprometido com as políticas fiscais, e ele vai pegar esse dinheiro que ele precisava investir em saúde, educação, transporte, moradia, etc., e vai repassar para o pagamento, né? Para esse compromisso com os juros da dívida pública. É assim que funciona. Ele atrapalha a lucratividade do banco, inclusive. O que é juro da dívida? Juro da dívida é o seguinte: sou um país, preciso investir, não tenho dinheiro. Então vamos lá, eu tenho poupança? Pô, e é isso que é, né? Muita gente vai levantar isso, não tenho dinheiro. O Brasil é um país soberano na emissão da própria moeda. Não é igual o Equador que emite dólar. Entendeu? Ele consegue emitir a própria moeda. Ele tem a possibilidade de criar dinheiro e promover esses investimentos, política de crédito, etc, etc. Ele tem essa possibilidade. Porque ele não tem dinheiro, né? Não é porque ele não tem, porque ele gastou tudo com cartinha de Yu-Gi-Oh!, né? Ele não tem esse dinheiro porque existe uma política fiscal que impede esse alavancamento de investimento. Não tenho poupança. Então eu tenho que aumentar imposto. Puta, não dá pra aumentar imposto porque todo mundo já tá estrangulado de imposto. Preciso pedir dinheiro emprestado. Eu posso pedir pra... Aí ele não vai falar, por exemplo, sobre imposto sobre grandes fortunas, não vai falar sobre a mudança na tabela regressiva do imposto de renda. Você vê, gente, tem dinheiro. Tem dinheiro. O problema é que o bilionário paga o mesmo percentual de imposto que você aí, que ganha 12 mil reais por mês. Que você aí, que tira 15 pau por mês. 27,5% na folha, eu sei que pra você pega. E pro Jorge Paulo Leman? Ih, cosquinha. O FMI me empresta dólar. Você tá fudido, aí você tá fudido. Você fez isso, é fudido. Porque se o dólar valoriza, sua dívida cresce. Ou você pode pedir para o seu próprio país. Quem empresta dinheiro para o Brasil? Não é o banco. Uma das coisas que eu queria perguntar pro Jones... São os investidores que compram... Exatamente. Jones, tudo bem. Então, beleza. Nós estamos pagando 2 trilhões de reais por ano para banqueiro. Quantos por cento disso vão efetivamente pro banco? Menos de 30%, cara. Você fala, pô, os bancos não têm títulos da dívida? Claro que... Menos de 30%. Tá bom. Menos de 30%. Menos de 30%. Vamos ver aqui quanto que é 2 milhões, 20 milhões, 200 milhões, 2 bilhões, 20 bilhões, 200 bilhões, 2 trilhões. Vezes 0,3, que é 30%. Dá só 600 bilhões de reais? Só isso? Só isso? Então investir em renda fixa é uma balela. Não acredito que eu caí nessa. Não acredito que eu caí nessa. Não acredito, eu caí nessa. Vocês caíram também, chat? Vocês caíram também. Putz, não dá dinheiro não, viu? O banco não tá tirando uma grana. Não tá. Atenção, vendam seus CDBs hoje. Hoje. Atenção, grave. 600 bi dá pra fazer o quê? Eles têm. Vai pra rentista. Mas quem são os rentistas? Mais da metade dos tais rentistas não são trilhardários. É renda familiar, mano. Por exemplo, mais de 25% é fundo de pensão. Então você pega um carteiro, o cara é carteiro. Carteiro não é um rentista. Ele entrega cartas e recebe um salário pequeno. Ele tem um fundo de pensão do Correio. O fundo de pensão do Correio investe em título de dívida brasileiro. Mas a crítica... Quanto? Essa é a questão. Quanto? Hoje, as críticas são, por exemplo... Ele tirou dos gráficos esses dados, gente. É isso, né? Eu queria saber de onde o Arthur tirou essas informações. Seria bom. Fazer uma auditoria da dívida pública. Vamos fazer. Né? Posso falar? Posso falar? Posso falar?
Posso falar? Se fizer auditoria. Auditoria diminuir, ótimo. Mas isso é um a mais. Porque eu vou te dizer, não vai diminuir quase nada. Vai diminuir pra caramba. Não vai. E a gente tem exemplos. Tem a Maria Lúcia Fotorelli, que fez a auditoria da dívida pública da Grécia, que caiu mais de 50%. Grécia é Grécia. Ela Argentina fez de outros países da Brasil é Brasil. Também. Panela é panela, vidro é vidro, não pode misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é isso aí, vou mandar um áudio aqui no grupo do futebol. E todas as auditorias reduziram a dívida pública. Bora, então vamos fazer outra auditoria. Questão ótimo. também, você pega os juros altos, o cara prefere investir em título público É do óbvio, que aplicar a grana dele. Vamos lá. Né? Então, o pessoal defende a gente abaixar a taxa de juros, a Eu gente também tirar defendo. a independência do Banco Central. Também Você defendo. defende Não. também? Uma coisa é baixar a taxa de juros, outra coisa é tirar a independência do Banco Central. Aê, a favor da autonomia do Banco Central para o Banco Central continuar funcionando como lobby de negociação do cartel bancário, né? Do cartel dos banqueiros. Olha aí que maravilha. Na Grécia a economia funciona diferente, né? Na Grécia a economia funciona diferente. Quem coordena lá é o Minotauro, né? É o Hermes, o deus da comunicação, das asinhas no pé. É diferente. Primeira coisa, o Banco Central foi independente até 2019, se não me engano. Eu não lembro agora. Não, isso, foi dependente até 2019. Inclusive numa proposta que foi apoiada pelo André Janones, né? Um aliado aí um cara que virou um aliado da esquerda institucional, de uma parte da esquerda institucional aí no último período. Bolsonaro, 2019. E aí? E aí o quê? Esse é o primeiro ponto. É que aí a gente tem outra tese, eu já vou chegar lá. Vamos falar de título da dívida, porque aí depois vamos falar de tripé macroeconômico, que é superávit fiscal, câmbio flutuante e meta de inflação. Então, primeira coisa, vamos falar de juro da dívida. Vamos fazer uma auditoria da dívida? Eu tô dentro. Vamos fazer, porque o que diminui daqui é bom pra todo mundo. Só que o que eu posso falar é o seguinte, a gente não pode depositar as nossas esperanças nisso, porque se fizerem uma auditoria bem feita e falar, puta, cara, vai diminuir um cara. É a maior parte da pizza, Arthur. Como eu sei, não, mas o que eu tô falando é o seguinte. Aí o que acontece? Você pega, por exemplo, o próprio MBL, os caras ficam batendo em auxílio. Olha que o problema é o auxílio. O problema é o auxílio. A gente paga auxílio demais. É também. Cara, olha aí, a maior despesa nossa é com a também. dívida pública, pô. O problema é o seguinte, além do auxílio também custar muito, porque o peso do Estado de bem-estar social no Brasil, ele é muito pesado. Nossa. Além disso ser um problema, existe um segundo problema, mas é que eu já chego lá. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quanto o Brasil gastou de benefícios? Só para vocês terem uma ideia, o BPC gastou, aqui ó, segundo a versão da IA do Google, certo? Da IA do Google, então isso aqui é baseado em 4 matérias: despesas públicas, portal da transparência do governo federal, olha aqui, do próprio site do governo federal. O governo federal repassa 168 bilhões pelo Bolsa Família em 2024. Dá 1/3 do lucro dos bancos que a gente havia feito, né? Os 30% de 2 trilhões. Né? 30% de 2 trilhões. 2 trilhões é o compromisso completo da dívida pública. Tá? Ou seja, não dá nem 10%. Não dá nem 10%. E com o BPC. Ó, lembrando que cada pagamento de BPC é um salário mínimo. R$ 1.518. R$ 1.518 para pessoas que têm baixa renda, com renda igual ou menor que 1/4 do salário mínimo, ou seja, para pessoas que ganham menos de R$ 379,50 por mês. Em 2025, o Orçamento Federal prevê 168 bilhões para o Bolsa Família e outros 112 bilhões para o BPC. Aí isso dá 270 bilhões, mais ou menos. É isso aí, dá 270 bilhões em 2025 com pagamento de auxílio do Bolsa Família e do BPC, que são os dois grandes captadores nesse sentido. Pouco mais de 10% do que é compromissado com juros da dívida pública, tá bom? Ao vivo, o VAR aqui, né, para vocês. Mais pra frente. Que é você atrelar, não, imagina, que é você atrelar aumento de auxílio ou de qualquer benefício a salário mínimo. Isso é um segundo problema, que nós vamos chegar lá, que é onde eu quero chegar. Eu tô primeiro no juro da dívida. Então, primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui, nós pagamos muito juros? Sim. Nós temos que diminuir juros? Sim. Nós vamos diminuir juro como? Com a auditoria da dívida? Tomara, mas não vai ser. Eu já tô te dando a má notícia antes. Imagina que eu te devo R$1.000.
Aí fica brigando, não, mas é 1.000, não, mas é 900, não, mas é 1.100. Cara, não posso depositar todas as minhas esperanças assim. Eu vou fazer um dia uma auditoria na minha dívida com o Rodrigão e eu vou deixar de pagar. Não, a dívida existe. Você vai achar uma imprecisão para mais, pode até ser que sim, mas não ache que isso vai ser uma salvação estrutural para o Brasil. Isso não vai. A auditoria da dívida tinha que ser semestral. Você que é um empresário, que seja. Em empresa, hoje você faz auditoria Rodrigão, da empresa constantemente. Entenda só, eu não sou contra a auditoria da dívida. O que eu estou te dizendo é, não deposite sua esperança nisso. Porque isso não vai. Mágica, puta, a gente deve metade. Já pensou? Que maravilhoso, porra, animal. Eu não tenho hoje capacidade pra falar isso. O Jones não tem, o Tamir não tem, ninguém tem. Porque juro da dívida brasileira é uma coisa absolutamente complexa. Você precisa juntar um monte de especialistas e fazer um trabalho de meses pra você auditar. Eu sou a favor de, vamos fazer. Imagina você pegar uma empresa grande, trilionária, que nunca fez auditoria dela. E aí, de repente, do dia pra noite, você fala assim, ó, vou fazer auditoria aqui. Nossa, você vai achar problemas ou não vai? Com certeza você vai achar. Só que você não pode achar que esse é o pilar de onde você vai se apoiar pra salvar o Brasil. Puta, é só fazer um giro... Então, concordamos. Beleza, vamos tirar isso da reta. Peraí. Aí vamos... Auditoria da dívida. Concordou? Tem que fazer. Vamos fazer. Pode? Pode, Alberto. Pode. Bora fazer. Vamos fazer a auditoria. Só que não ache que isso aqui vai te salvar. Não, eu sei, eu já entendi isso. Eu acho que eu também. Bom. É porque é só pra gente seguir. Ótimo, vamos seguir. Então, juro da dívida. Fala resolvido? logo! Beleza. O que acontece na cabeça desses caras, que é o que eles vêm trazer aqui, e faz sentido, mas eu vou trazer o problema na argumentação desses caras. Eles dizem o seguinte. Eu gosto de reduzir muito, porque quando você reduz, tudo fica muito mais claro. Vamos supor que a gente tem um... Eu gosto de reduzir muito, porque quando você reduz, fica tudo mais claro. Porra, quanto mais você diminuir a sua análise, mais clara ela vai ficar. Mais claramente errada ela vai ficar, né? Porra, pelo amor de Deus, cara. Quanto mais eu diminuir, mais claramente... Boa, vai. Podcast. E no nosso podcast, eu gosto de reduzir muito, porque quando você reduz, tudo fica muito mais claro. Vamos lá. Exemplo metafórico. Vamos supor que a gente tem um podcast. Vamos e supor. No nosso podcast tem 100 pessoas. Certo. Só que 50 não estão fazendo nada. Nada. Cara, tem 50 pessoas que estão me custando, não estão fazendo nada. E essas 50 pessoas brotaram dali, né? Elas estão ali sem fazer nada. Cara, e se eu pedir um dinheiro emprestado? Criar outras salas, puser essa galera pra trabalhar nessas outras salas, o que vai acontecer? Eu vou empregar essa galera e a riqueza que eu vou gerar com esses caras fazendo mais podcast, eu pago a dívida que eu... Porra, isso faz todo... Vocês entenderam? Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Não, eu vou até voltar, porque eu não sei. Tem 100 pessoas. Só que 50 não estão fazendo nada. Porra, cara, tem 50 pessoas que estão me custando, não estão fazendo nada. Cara, e se eu pedir um dinheiro emprestado? Ele vai pedir dinheiro emprestado pra quem? Porque tá te custando. Então, você vai pedir um dinheiro emprestado pra que essas pessoas trabalhem. Entendi. Criar outras salas. Puser essa galera pra trabalhar nessas outras salas, o que vai acontecer? Eu vou empregar essa galera e a riqueza que eu vou gerar com esses caras fazendo mais podcast, eu pago a dívida que eu... Porra, isso faz todo sentido. Isso, inclusive, é uma tese macroeconômica de você estimular a economia através de um dinheiro que você não tem, uma alavancagem, entre aspas. Eu não tenho dinheiro, eu peço... Nossa, emprestar dinheiro é uma alavancagem macroeconômica. Caralho, moleque. Porra. Estão inventando palavra nova pra falar vender fiado, emprestar, não é? Não, e assim, eu não entendi muito bem. Eu acho que eu não entendi muito bem, porque o título da dívida pública, né, o rendimento que ele gera, não vai pra ninguém, a não ser pro credor, pra ninguém. Porque com o título da dívida pública, com juros desse tamanho, você acha que algum grande empresário, que algum grande fundo de investimento vai querer arriscar seu capital no investimento produtivo? Investir em indústria? Investir na geração de trabalho de maior qualidade? Com os juros a 15%, meu amigo, eu vou tirar férias na Selic. Eu vou ter uma prancha de surf Rocket Power Selic. Entendeu?
Isso não faz o menor sentido. Emprestado, ou eu imprimo, eu faço qualquer coisa, eu crio estes empregos, eu faço com que a economia se expanda e a partir dessa expansão eu pago a minha dívida e ainda fico com o benefício das coisas que eu gerei. Olha que ótimo. É a tese, tipo assim, os trabalhistas dão muito o exemplo de ferrovia. Pô, vamos fazer uma ferrovia... Mas não era um podcast? Pra escoar grão? Vamos. Você vai gerar emprego através do investimento público e depois você vai ter a ferrovia que vai te ajudar. Pô, ótimo. Você vai ter a ferrovia que vai só transportar soja pra lá e pra cá, né? Você não vai conseguir andar de trem cruzando ali o Planalto, no meio da América do Sul. Maravilhoso. Qual que é o problema desta tese? A tese é o seguinte, ela não funciona se a sua economia estiver em plena capacidade, o que nós não estamos, o Brasil não está em plena capacidade de produção, nós não estamos nem perto de complexidade tecnológica, de complexidade na linha de montagem de qualquer coisa. Mas não tá nessa complexidade, nessa capacidade, por quê? Porque o pacto de firmamento do capitalismo brasileiro é um pacto de dependência. É um pacto de compromisso com o subdesenvolvimento. É a lógica do rentismo. É a lógica do rentismo e a lógica da primarização da economia. São esses dois pontos. É a financiarização completa de todas as atividades. É a financiarização da movimentação do capital que vai ficando atrelado a esse circuito. E, ao mesmo tempo, o crescimento do investimento em capital que reprimariza a nossa condição econômica. Ou seja, que nos coloca como grandes exportadores de mercadorias de baixo valor agregado, mercadorias que não geram complexidade produtiva em outros setores. De soja, café, minério de ferro, tabaco, algodão, petróleo cru, tudo isso. É uma extração sem parar. É por isso que não é complexo, não é porque a gente só não está no auge da capacidade produtiva. Não estamos. A questão é, qual é a nossa capacidade produtiva, né? Mas existe um outro grande problema, que são os gargalos internos microeconômicos. E aí, é o que eu tenho falado para esses caras. Eu aceito a tese de vocês. Nós temos bons argumentos para falar que você tem que ter uma tese macroeconômica de austeridade ou uma tese macroeconômica de investimento público ou de impressão de dinheiro, o que seja. Tudo bem, você tem bons argumentos para defender os dois, né? Principalmente quando citam China. Sou louco para debater China com o Jones um dia, mas enfim... Não, o melhor é essa risada, né? Porque, porra, o lance é o importante é a confiança. Cara, o lance é o seguinte, porque ele hoje se acha, né? Mas enfim, o lance é o seguinte, você não resolve o problema. Esse eu acho que é o cerne da questão. Eu vou fazer um outro exemplo pra você. A gente tem o gráfico de pizza aqui, que a gente tem o maior gasto que isso daqui. Vamos supor, a brincadeira que eu faço é o seguinte, vamos supor... Pô, é só brincadeira, é só exemplo metafórico, é só redução pra entender melhor... É só porque isso. Porque a China e os Estados Unidos deram a mão. Vamos salvar o Brasil porque... Vamos supor. Porra. Aí vem com uma situação geopolítica que é o completo oposto da realidade. Porra. Não é possível. Porra. Ô, Arthur. Pô. Ou você está ignorando, ou você não sabe e... Você pode não saber mesmo, né? Chat, a gente tem que dar essa oportunidade. A gente tem que sempre levar em consideração que a pessoa, às vezes, pode não saber do que ela tá falando. Não saber, ela tá só falando. É isso aí. Confiança é importante. Ou ela está ignorando deliberadamente a realidade para poder fazer uma narrativa que seja condizente com o seu pensamento e com a sua ideia, né? Com a sua proposta. É uma das duas coisas, meio que não tem outra opção. Então, pensa aí, qual opção será que é, né? Comente aqui, qual opção é a escolhida? Sei lá, né? A gente gosta deles? Vamos pagar a dívida pra eles? Vamos. Aí os Estados Unidos e a China pagam 8 trilhões de reais aqui, ó. Pagou. Zerou a dívida. Do nada zerou a dívida. Toma! O Brasil vai pra frente? Do nada. Não vai. Não vai pra frente. Opa. Por que o Brasil não vai pra frente? Vai sobrar grana pra caramba pra investir. Vai sobrar. Porque vai ter que pagar eles.
não fizeram fiado. Você vai ter. Você vai ter. Não precisa pagar esses juros mais. Você vai ter exatamente 2 trilhões a mais todos os anos para você investir em saúde, educação, segurança, etc. Óbvio que vai dar uma melhorada. O dobro do orçamento. Só que estruturalmente o Brasil não vai mudar. Por quê? Porque nós temos que consertar a nossa microeconomia. E o nome, ele é muito microeconomia. Contraintuitivo, porque quando você fala assim, macroeconomia, o que importa mais, microeconomia. Nossa! Que? Macroeconomia é o que importa mais? O Arthur Duval entende que o senso comum, que as pessoas acham que é macroeconomia, é o que importa mais? E não aquilo que é maior? Não é possível, mano. Que é isso, mano? Ele tirou do gráfico. O que importa menos. Não é verdade. Macroeconomia. É assim, imagina que você está olhando o país, você sai do zoom. Você olha o Brasil de longe. Tá, como é que eu vou fazer a política monetária? Como é que eu vou fazer Isso aqui é macroeconomia. A microeconomia é que você dá um zoom. E quando você dá um zoom, você entra nas relações que você tem internas. Isso é mais importante do que as teses macroeconômicas. Então eu vou dar um exemplo para você. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos para mais um exemplo. Um exemplo real, palpável. Vai. Mesmo que a gente apagasse o juro da dívida, e quem dera isso acontecesse, sei lá, vamos supor que os Estados Unidos e a China deram a mão, e a gente não tá bom. A gente tem uma lição de casa fodida para fazer ainda. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo do nosso amigo engenheiro. Vai logo! Ele tem uma empresa. Nosso amigo engenheiro. Até esqueci o nome aqui da empresa dele, Mel. Metalurgia, Léo. É uma não, esqueci o nome da metalurgia dele, cara. Metalurgia é Andy, Léo. Metalurgia Andy, Léo. Andy, Léo. Eu não dá pra frente e pra trás agora. Calma, que tá pra trás. Porque eu quero mostrar a figurinha, porque quando você olha, cara, você fala, puta, é verdade, o bagulho é foda mesmo. Pô, aqui, ó, lembrei aqui. É foda, parceiro. Quer dar um recado? Não, pode mandar aí. Não, que é o seguinte, ele tem uma empresa que chama Icopetrel. Ele faz aço 1020. Ico, que é o prefixo para a palavra pedrinha. Pra você que não sabe, Ico é o prefixo de pedrinha. Mentira, gente. Não é. Será que é? 20 trefilado, que é um aço com até 0,6% de carbono. Aí o cara faz o produto dele. Ele vai lá na Sintax para ele pegar o NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul de um produto. Qualquer coisa que você vai vender por aqui, você tem um NCM. Aí ele pega aqui no Sintax o sistema da Sintax, né? Ele vai lá no código 7217-2010. Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. É o dele. Aí tem um outro código. 72133. Lembrando que o tema era o perdão pagamento do título da dívida pública por Estados Unidos e China que fizeram assim, né? 2010. Com um teor de carbono igual ou superior a... mas é o mesmo. Mas qual código eu uso? Aí a carga tributária de cada um é diferente. Então, o que acontece no Brasil? Você tem exemplos assim que é só no Brasil que acontece. Por exemplo, você sabia que o McDonald's não vende mais sorvete? Sim. O McDonald's agora vende massa láctea, tem um nome aqui, massa láctea congelado, um negócio assim, massa láctea fria. Sim, tanto que a barraquinha não é sorvetes, mas sobremesas. É sobremesas porque o percentual de leite, de sei lá o que precisa na massa para ser considerado sorvete é menor do que o estipulado, então ele tem que mudar de nome. Porque o nome massa láctea dá menos imposto. Você sabia que o combo do Burger King, isso que tá pagando o Burger King, o refrigerante e o imposto, quando você põe um refrigerante no combo é outro imposto. Então eles fazem uma manobra. É essa manobra tributária. A grande manobra tributária é a casquinha mista do McDonald's. É o Nuggets com Coca-Cola do Burger King. Essa é a grande manobra tributária. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então hoje no... E veja bem, não que eu não duvide que essas empresas, que essas organizações tenham métodos ali na beadinha da legalidade para poder pagar menos imposto, né? Para poder fazer esses movimentos. Mas dizer que esse é o problema da economia brasileira? Essa é a grande questão? Brasil, as empresas investem mais em escritórios de contabilidade
e tributários do que na produção, cara. Então você não... Nossa, mano, meu Deus, que groselha. Investe mais no escritório de contabilidade do que na produção. Um setor de contabilidade gigante, um prédio só de contabilidade. Um galpão só de contabilidade. Só a galera no PC, nos contadores. E a produção assim. O cara fabricando um computador, fabricando um motor, fabricando alguma parada com um durex, um clips e uma taxinha. Sim. Eu, como contadora, gostaria que realmente fosse verdade. Cara, fora que o processo de investimento produtivo é muito maior do que de contratação de escritório de contabilidade. Tipo, é isso, ele tá tentando dizer que o problema do Brasil é que o Brasil paga muito imposto, que você tem muitas lombadas tributárias. E veja só, né, gente? Ele pega uma coisa que é meia-verdade e expõe ela como meia-verdade. De fato, existem muitas lombadas tributárias no Brasil que beneficiam principalmente os grandes agentes econômicos da burguesia. Então essa simplificação tributária que a direita defende, que os liberais defendem, que foi inclusive já aprovada na reforma tributária, ela é um instrumento e uma ferramenta de melhoria do fluxo de organização da contabilidade que vai servir aos grandes capitais, que vão servir a essas grandes estruturas que hoje lidam com essas diferentes formas de tributação. Agora, existem outras reformas por dentro do sistema tributário, como mudança do percentual no imposto de renda, como taxação de grandes fortunas, como taxação de rendimentos de capital, etc, etc, que podem equilibrar isso nessa questão, né? O grande problema da tributação... Pô, pelo amor de Deus, falar que o problema da economia brasileira é o processo de microtributação, que esse é o problema central? Que esse é o problema nuclear, esse é o problema central? Não. Isso aí pode ser uma consequência, isso aí pode ser uma característica, isso aí pode ser um ponto. Mas central? Não. Senhor Caio quem mandou nova sobremesa do Mac contador. Conta a dor, né? É só se for esse contador. É conta a dor que eu estou sentindo. Nunca vai desenvolver o Brasil. Você pode despejar um caminhão de dinheiro. Pode vir um shake árabe e falar, mano, eu quero fazer... Pode vir um shake árabe. Espero que seja o do Habib's. Foda-se, um monte de dinheiro. Você não vai fazer. Você não vai fazer. O problema é esse, porque o problema é também esse. Você fala, pô, os juros da dívida é um problema? Claro que é um problema, mas não é o único problema. Quem dera o único problema do Brasil fosse esse. O problema do Brasil é que se cobra muito imposto de quem tem pouco e se cobra pouco imposto de quem tem muito. Esse é um dos problemas centrais. Absolutamente centrais. Quantas isenções fiscais o agronegócio, as grandes empresas têm? Olha aí quanto incentivo orçamentário o grande setor do agronegócio, da economia dependente, né, do circuito, do núcleo do problema da economia dependente brasileira tem. Plano Safra de mais de 500 bilhões de reais, desoneração da folha de pagamento de setores de várias empresas em bilhões e bilhões de reais. Então esses setores são beneficiados. O problema central do Brasil não é na cobrança do microimposto, não é nessa complexidade da organização tributária. Isso é só a pontinha do problema. Isso é um problema de contabilidade, é um problema pontual que afeta muito mais, evidentemente, as pessoas que estão inseridas nesse circuito empresarial de circulação do capital, os pequenos empresários, que não conseguem se organizar nesse sentido porque não tem recurso, porque é mais difícil mesmo, e é isso. Entendeu? Ou o imposto que se abate sobre os trabalhadores. Ou vocês acham que é normal, né, que é de boa, uma pessoa que ganha 1 milhão de reais, sei lá, pagar a mesma taxa, o mesmo percentual de imposto na pessoa física que um cara que ganha 10 mil, do que um cara que ganha 12 mil, do que um cara que ganha 15 mil, que é a última tabela ali do imposto de renda, não é? 27,5%? Não é? Não lembro quando que estava esse valor. Nossa, é pior ainda. É pior ainda. Nossa, gente, vocês querem chorar? Querem chorar aqui, ó. A pessoa que ganha acima de R$ 4.664 paga 27,5% de imposto na folha. O cara que ganha 5 pau, ganha 5 mil reais, paga o mesmo percentual de tributação que o cara que ganha 100 mil. Que o cara que ganha 200 mil. Entendeu? Pelo amor de Deus. Então nós temos que consertar isso antes. Eu vou dar um exemplo para vocês que é numérico e assim, isso dá o tamanho do nosso problema.
O que é contencioso tributário? Imagina que eu faço essa garrafinha e você faz essa garrafinha. Aí eu tô pagando X de imposto. Você tá pagando Y de imposto. Eu falo, peraí, o Robertinho tá com uma vantagem tributária, eu entro na justiça. Sim. Aí, puta, fica aquela discussão. O que acontece? A gente cria um contencioso tributário. Para de pagar imposto, você também, a gente vai deixando aquilo lá em contencioso tributário. No mundo desenvolvido, no CDE, o contencioso tributário é 0,29% do PIB. 0,29% do PIB. Vamos pegar a América Latina, que é um país pior. São países piores. 0,19%. Quanto que você acha que é do Brasil? Chuta um número alto aí. Ó, tô falando. Calma lá, seja parcimonioso, né? O CDE tem 0,29% do PIB em contencioso tributário. Quanto você acha que o Brasil tem? Chuta 20%. Meio alto, assim. 20%. Meio alto, chuta um número aí qualquer. Sei lá. 7, que é um número bonito. Ó, 7. Altíssimo, certo? Sei lá. Tem noção. 70. 70%. Eu vou te dar o número exato. É número bíblico. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui mais de 70% do PIB, tá? Cadê? Tava em outra página isso aqui. Enfim, tem 70% do PIB em contencioso tributário. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso. Por que o Brasil tem isso? Aí nós vamos num outro problema, que os trabalhistas e os comunistas também concordam com a gente. Nós temos muito imposto no produto e serviço e pouco imposto na renda. Então, aqui no Brasil, qualquer fração que você mexe em muito dinheiro, porque o imposto está todo no produto. Então, se eu tenho um imposto, vou dar um exemplo. Você conta o imposto de consumo. Claro, se eu tenho um imposto que é 50% Olha aí. de um produto, até o relógio quebrado. O imposto é muito importante para ele. Por exemplo, sei lá, pega vinho. Tem vinho que 80% do vinho é imposto. Então você compra imposto e ganha um vinho de brinde. Então você nunca vai desenvolver, isso é microeconomia, você nunca vai desenvolver um país que baseou sua arrecadação, sua carga tributária em... Muito bom, microeconomia.